te ensinar a identificar um componente em curto. É muito comum chegar em assistência técnicas aparelhos celulares com um problema de placa e às vezes esse problema está relacionado a um componente em curto. E às vezes o técnico não sabe identificar ou até mesmo não sabe trabalhar com multímetro e acaba condenando o aparelho do cliente, né? Acaba dizendo que o aparelho não tem conserto. Bem, com a ajuda do multímetro aqui, eu vou te ensinar como fazer esse teste e saber quando o componente está em curto ou não. Vamos utilizar aqui no multímetro a escala de diodo, que é essa escala aqui que tem como se fosse uma antena de Wi-Fi, que significa que esse multímetro tem aviso sonoro. Então vamos ligar aqui o multímetro e girar ele até a escala de diodo. Está aqui o multímetro, escala de diodo. Essa escala aqui é aquela escala que faz o aviso sonoro. Toda vez que as pontas se encostam, ela dá esse aviso sonoro, né? Esse aviso sonoro significa uma continuidade de energia, né, de uma ponta a outra. Para identificar quando o componente está em curto, nós fazemos um pequeno método aqui, né, básico de teste de componente, que é o que? Colocar a ponteira aqui no lado do... colocar a ponteira, no caso aqui, em cima aqui da blindagem, né, ou até mesmo em uma parte dessa aqui de aterramento da placa, essas partes amarelas. Eu vou colocar aqui em cima da blindagem do cartão de memória, que ela é uma blindagem de aterramento. E testamos as pontas, ambos os lados do componente, né? Então vamos testar um lado, deu o aviso sonoro, e vamos testar o outro lado, também deu aviso sonoro. O que quer dizer isso? Que o componente está em curto. Por quê? Um capacitor eletrônico, né? O capacitor aqui é SMD, ele tem essas polaridades na placa, que no caso é polaridade positiva e polaridade negativa. Então, se por acaso esse componente estivesse, ele estaria funcionando assim, né? Vamos testar um outro componente. Um lado ele não deu aviso sonoro, porque esse lado é positivo. E o outro lado ele dá aviso sonoro, porque é o lado negativo, é o lado que dá aterramento com a placa, né? Então, esse componente aqui que nós acabamos de testar, vamos testar novamente aqui. Ele está dando os dois lados aviso sonoro, ou seja, ele está dando aterramento com a placa. E às vezes um componente desse na placa acaba impedindo o funcionamento dela de um determinado local ou até mesmo de toda a placa, né? Agora também eu vou ressaltar aqui que existem alguns componentes, né, que é conhecido também como bobina, né, e eles não têm polaridade, então eles dão continuidade dos dois lados. Mas só que no caso a bobina, ela só dá continuidade se nós colocarmos as pontas ambos os lados, como eu vou fazer aqui, ó. Se eu fizer isso aqui na bobina, ele vai dar esse aviso sonoro. Agora, se eu for fazer esse teste colocando na blindagem em um lado e no outro, ele não dá. Como por exemplo, eu tenho uma bobina bem aqui em cima. Essa bobina aqui, ó, estou testando de um lado, não deu. Vou testar do outro, também não deu. Não deu nenhum aviso sonoro, nem de um lado nem do outro, né? E agora vou testar nas duas pontas ao mesmo tempo e ela está dando aqui esse aviso sonoro, ou seja, esse componente aqui é uma bobina. Então tem que ser feito o teste, eu aconselho sempre fazer dessa forma. Nunca testar um componente curto indo diretamente nele, que às vezes pode ser uma bobina e você acabar se confundindo aí entre bobina e capacitor. Então fica essa dica aí para você.